e a Cibele já estão preparadas aí para essa apresentação? Oi, Juliana. Sim? Oi? Oi? Oi, Júlia, pode ser? Pode ser? Aham. Então tá, podem ficar à vontade, eu vou achar meu cronômetro aqui, e a hora que vocês começarem, eu começo aqui. Tá, deixa eu só testar a apresentação aqui para ver se vai dar certo. Ok. Deu certo. Tá Bem, aparecendo? está aparecendo. Isso mesmo. Estão prontas, podem começar. Ok. Olá, pessoal, boa noite. Eu me chamo Cibele. Eu e a Jaqueline criamos a startup Go On Fit, que tem como objetivo melhorar a saúde das pessoas, a qualidade de vida. Nós montamos um formulário para tentar identificar quais eram os problemas que as pessoas tinham para fazer exercício físico. Foi identificado a questão de manter um hábito de exercício, uma rotina. 28% relatou que tem falta de disciplina e 38% tempo. A gente até esses 2 pontos, porque falta de tempo é questão de prioridade. Entra também como uma falta de disciplina, né? Aí nós pensamos, como que a gente resolve esse tipo de problema? Para fazer com que as pessoas mantenham a prática e possam ter uma vida mais saudável. Através de recompensas. Quem sabe, se ela for recompensada, ela faça exercício, se ela tem algum tipo de benefício. Através de desafios e incentivos para ela poder criar uma rotina. Como que nós vimos para a gente entregar esse tipo de solução? A gente está no momento em que a gente está validando o nosso MVP. Então, nós criamos uma rede no Instagram, da GonFit, lançamos um desafio na rede social, onde os usuários postariam fazendo exercício e incentivando outras pessoas e desafiando, onde eles cumpram uma meta e ganham algum tipo de recompensa. Para isso acontecer, nós fizemos algumas parcerias com algumas lojas aqui em Lages, lojas de vestuários, nutricionistas, algumas academias e uma clínica de estética. Aí, como que está funcionando esse desafio? A cada vídeo que as pessoas postam no Instagram e marcam a rede da GonFit, ela ganha 10 pontos por dia, por a cada exercício feito. Se ela desafia um amigo dela que não está participando desse desafio ainda, e ele aceita e também faz essa postagem, ele acaba ganhando mais um ponto. Até esse momento, nós temos mais de 150 pessoas que já participaram, a nossa rede, estão participando desse desafio. Todas elas já participaram mais de 3 vezes, fazendo exercícios durante a semana e desafiando outras pessoas, né? Assim, que essas pessoas que estão participando vai ter primeiro e segundo lugar. A pessoa que fizer a maior pontuação, ela vai ganhar alguns prêmios que aquelas empresas estão proporcionando. O segundo lugar pela segunda maior pontuação. E nós estabelecemos uma meta. Mentais. Cibele, está falhando o seu áudio e acabou os 3 minutos. Pode concluir aí. Basicamente, estou travando o áudio aí, gente. Estou conseguindo me ouvir? Ah, tá, beleza. Então, a GonFit vem com o propósito de ajudar as pessoas a resolver o quesito ali de disciplina, tá? Basicamente, a gente está com a rede social ali no Instagram, a gente está no método ali de MVP, na parte de MVP validando ali. Já estamos ali com mais de 50 pessoas na rede ali participando do desafio, né? E estamos com algumas pessoas ativas ali também, como a Cibele mencionou, ok? Agora eu não consigo passar o slide ali que ela, né? A gente também no finalzinho, a gente queria deixar para vocês seguirem a GonFit ali, gente, não deixe de seguir a GonFit. Eu acho que nesse momento a gente está usando bastante a quarentena ali para
disparar o nosso negócio aí, porque acredito que no momento, na crise que a gente está, se cuidar, né, praticar atividade física é o que vai melhorar a nossa saúde e qualidade de vida aí. Obrigada, Jaqueline. Não, que isso. Acredito que seria isso, mas acho que agora travou ali da Cibele. Pessoal, quem aí quer complementar aí e quer dar o feedback primeiramente aí para as meninas, parabenizo aí pela bonita apresentação, tá bem bonito visualmente aí, vamos utilizar esse momento agora para feedback. Agora apareceu aqui a questão para vocês seguirem a Gonfit lá no Instagram. A gente já tem algumas imagens de algumas pessoas, tá? A questão da Gonfit ali também, a gente está com diversas modalidades, a gente não está focando só no pessoal de academia, crossfit, tá? Então, pessoas que andam de bicicleta, correm na rua, né? Então, a gente está abrangendo todo o público-alvo, fazer as pessoas começarem aí a praticar atividade física, sair do sedentarismo aí. Beleza, Jaque. Alguma pergunta? Até esqueci de perguntar. Alguém tem alguma pergunta? Quer relatar alguma coisa? A gente está... Pessoal, alguém quer dar o feedback? Oi, eu tenho. Manda bala. Boa noite, meninas. Parabéns pela apresentação. Eu vi ali que vocês conseguiram manter 30 pessoas engajadas, né? Isso pensando na ferramenta que vocês estão utilizando hoje, que é o Instagram, né? Como que vocês pretendem manter mais pessoas engajadas, pensando em uma escalabilidade maior? Acredito que a gente está trabalhando bastante com estratégias, né? Então, toda vez a gente se reúne ali na semana e monta uma estratégia de como a gente vai estar incentivando essa galera, né? Vamos fazer ali a questão da gamificação, né? Uma gamificação, as pessoas hoje em dia são muito competitivas, né? Então a gente está pensando nessa questão aí, você está com 100 pontos, bora que o desafio ainda tem uma semana. Então, a gente vai incentivando a galera ali direto no direct ali. Eu acho que era isso ou mais alguma coisa? Legal. A parte de engajamento é difícil mesmo fazer, né? E a gamificação é uma boa forma de você conseguir manter essa galera engajada. Vocês estão no MVP, né? Como que vocês pretendem fazer a monetização dessa... Eu não sei se vocês vão chegar a criar alguma plataforma ou vai permanecer dentro do Instagram. Como que vocês pretendem ganhar dinheiro com isso? Quer falar? Pode ser. Na verdade, a gente está pensando em monetizar através das empresas, porque nesse andar do nosso MVP, as empresas entraram em contato com a gente sem a gente ter feito nada, querendo estar participando, até parceiros que acho que deu uma travadinha aí. Se você quiser tirar a apresentação aí. Com benefício. Acredito que vai ser dessa forma. Deixa eu revisar aqui, galera. A questão ali da questão das empresas ali, a gente está pensando em monetizar junto com as empresas, né? Ali, durante o processo da Gonfit, as empresas vieram atrás da gente, tá? Perguntando ali quanto que seria para estar patrocinando a gente, tá? Então, a gente já usou essa informação também como uma validação, né? E a gente está pensando em validar mais isso ainda, tá? E hoje em dia, empresas novas que estão entrando no ramo, elas estão com uma carência bem grande em questão de divulgação, né? E ser reconhecida. Eu acredito que elas pensaram ali no projeto enquanto, ganhar um selo de ajudar as pessoas a melhorar a qualidade de vida ali, né? Manter a disciplina, né? E também ser divulgada na rede ali. Legal. Achei bem legal essa situação das empresas virem atrás, né? Daqui a pouco vocês se tornam aí uma empresa aí com marketing bem forte nesse ramo da parte de exercício físico e tudo mais. Em relação à plataforma, vocês pretendem manter dentro do Instagram mesmo? Pretendem usar algum outro tipo de ferramenta? Ô, Salomão,
Desculpa que eu vou ter que cortar as meninas, porque o tempo delas esgotou, tá? Então, na verdade, vamos beleza. tocar aí a nossa dinâmica. Eu sei que é bem rico esse bate-papo e que a gente pode fazer, mas hoje a nossa dinâmica é treinar os pitches e a gente tem um tempo específico para cada equipe, né? Então, desculpa interromper aí o bate-papo de vocês. Então, pessoal, lembrando, o pitch, ele tem que ser de 3 minutos, tá? Não vamos ultrapassar tanto essa margem aí. E o feedback de 5 minutos. Procurem também dar feedback de como foi apresentado aí o pitch, o que tem a ser melhorado nessa apresentação, né? Então, o meu feedback para a equipe fica só esse cuidado no tempo, beleza? Beleza, valeu, obrigada. Obrigada. A próxima equipe é a Call Light, isso? Call Light, de Maurício Mesaroba? Isso, Caulit. Falei certo, Maurício? Deixa eu iniciar. É Caulit. Ah, Caulit. Isso. Mas não tem problema, já vou apresentar a empresa para vocês, aí fica mais tranquilo de vocês lembrarem dela. Ah, então tá bom. Fica à vontade. Tu tens a apresentação? Posso começar? Pode começar. Boa noite, eu me chamo Maurício Eduardo Mesaroba, eu sou médico veterinário responsável técnico pela Caulit, uma empresa de controle de qualidade leiteira. Nós surgimos em 2019 no Hackathon, na cidade de Videira, no meio-oeste catarinense. E agora, atualmente, estamos participando do programa Nascer, que é uma parceria da Co-Creation Lab junto com a FAPESC. Por que escolhemos trabalhar com leite? Porque Santa Catarina é o estado com maior produtividade leiteira, produzindo 3,8 mil litros de leite por vaca ao ano em 2018, onde que 89,4% dessa produção advém da agricultura familiar e a maioria dos agricultores que realizam atividade pecuária realizam ordenha mecanizada. O que nos move são as perdas geradas pela mastite clínica e subclínica, uma infecção da glândula mamária para os produtores. Essas perdas são estimadas de até 8,8 milhões de litros de leite no conjunto da agroindústria do meio-oeste catarinense. Essas perdas se revertem em R$ 4.653, em média, por ano para o produtor, que gera uma perda de aproximadamente R$ 297 por vaca ao ano. O nosso propósito é gerar um menor desperdício na produção leiteira, melhorar o bem-estar animal... Vinícius, Maurício, desculpa, o teu slide não está passando. Sério? Deixa eu tentar. Só dá uma ajuda para o Maurício. Ô, Maurício, tu tá com 2 telas, né? Tu vai ter que compartilhar a tua tela inteira, ou tu vai selecionar ali na hora de compartilhar uma janela, daí tu seleciona o certo ali. Show, deixa eu tentar aqui mais uma vez. Eu vou parar e vou iniciar de novo. Apresentar agora. Agora foi? Não, ainda não apareceu. Agora sim. Tá começando. A apresentação não está aparecendo, só está dizendo que você está apresentando. Ele... Agora sim. Se você quiser ir passando só dessa forma aí, pode ir passando, só que tu vai ter que ir passando pelos slides do lado ali. Tá. Posso começar de novo ou não? Começa de onde você parou, pode ser? Os teus minutos já deu. Acabou de dar 3. Como propósito, a gente tem gerar um menor desperdício na produção leiteira, melhorar o bem-estar animal, estimular a segurança alimentar e estimular um uso racional de antibióticos. Nós somos um controle de qualidade leiteiro que faz contagem de células somáticas para o diagnóstico propriamente na ordenhadeira. Como principais concorrentes, nós temos o California Mastite Tests, que é uma análise subjetiva comparada a gente, e a GEA, que também é uma análise qualitativa, enquanto que nós somos uma análise quantitativa.
Seria isso. O mais importante, já que acabou meu tempo. Legal. Quem quer dar um feedback aí pro Maurício? Eu posso falar. Maurício, parabéns pela apresentação. Cara, a minha família já foi produtora de leite. Eu não consegui entender em que parte que a tua solução vai atuar. Se é lá no produtor rural ou se é nas empresas que compram leite. Ele vai atuar lá no produtor rural, ele é um sensor que se adapta à ordenhadeira, e esse sensor realiza uma análise que hoje é realizada em laboratório, a contagem de células somáticas. E o produtor, ele recebe prejuízos na remuneração de acordo com o teor de célula somática, porque ele indica a mastite no rebanho. Então, o que ele vai realizar? Ele vai realizar essa análise de laboratório diretamente no campo. Entendi. Vocês vão... produtor. Tá. Esse equipamento, ele vai ser uma ordenha nova? Ele vai ser integrado dentro da ordenha? Como que vai ser? Ele vai continuar com o mesmo equipamento de ordenha mecanizada que o produtor tem. No entanto, ele só vai adaptar um analisador no meio do caminho. Entendi. E quanto que vai custar isso por ordenha, por pensar assim? A gente realizou estimativa de custo do aparelho até agora. O custo do aparelho para o produtor ficaria de 1.125 na nossa estimativa. Mas a gente ainda está em fase de desenvolvimento do MVP, então a gente ainda não tem totalmente o custo definido. Mas, de acordo com os nossos estudos, seria aproximadamente R$ 1.125. Legal. Da minha parte, fechou. Beleza. Mais alguém? Eu tenho uma dúvida. Pode perguntar, Leonardo. Só o aparelho que ele vai precisar para fazer a ordenha, não vai precisar nenhum insumo isso, no momento da análise em campo lá? Não sei se foi claro na minha pergunta, mas... Eu não entendi a sua pergunta. A ordenha funcionando, né? Ele vai colocar o teu aparelho lá na ordenha, como um analisador no meio do caminho, correto? Sim. Esse analisador não precisa de nenhum insumo, nenhum aditivo químico, nada para que faça a contagem dessas células? Entendi. Algumas metodologias precisam. A metodologia que a gente escolheu por não produzir lixo, por não ter que atrapalhar a ordenha, ela não precisa. Beleza. Isso não ficou claro para mim, mas... Beleza, então. Próxima empresa, Leonardo SF Map. Opa. Tudo bem? Tudo. Quer começar? Já tens a apresentação aí, Leonardo? Selecionando aquela que me avisa se beleza. vai aparecer. Tá aparecendo? Sim. Só que tá em meia tela. Não tá em apresentação ainda. Tu vai lá em apresentar ali. Pessoal, a dica aí para apresentar é vai lá em apresentar, daí escolhe ou a tela inteira ou uma janela, né? E daí vai lá na apresentação que já está aberta no seu computador. Qualquer coisa eu posso fazer sem mesmo. Não tem problema. Ela está aparecendo em meia tela também. Deixa eu tentar ajudar. Ô, Leonardo, tu tá com um monitor só, né? Isso, era só isso que faltava. Isso. Deu boa. Deu boa. Tá, meu nome é Leonardo, sou desenvolvedor do SF Map, é uma plataforma que foi idealizada pelas florestas.
As Florestas é uma empresa que ela é especializada em mapeamento, ela já tem mais de 250 clientes no sul e sudeste do Brasil. Ela atua atualmente nos segmentos do mercado de florestas plantadas, mineração, agropecuária, engenharia, e com o passar dos anos, né, oferecendo serviço para esses segmentos, foi possível observar alguns problemas em comum entre esses segmentos. Como, por exemplo, existem empresas que até hoje utilizam mapas impressos, né, durante o seu cotidiano, e só isso já gera alguns problemas operacionais, né? Erro de localização, de organização dos dados, informações obtidas. Outro problema também é a gestão de equipe de campo. Então, algumas empresas, elas têm uma divisão entre equipes, né, equipe de campo e escritório, e a troca de informações entre essas equipes, principalmente quando a equipe de campo já está em atuação, acaba sendo meio caótica às vezes. Essas empresas, né, elas são obrigadas a utilizar software SIG, programas SIG, para fazer o gerenciamento dos dados georreferenciados, e isso por si só também requer uma mão de obra qualificada, porque não são programas triviais, né, de se mexer assim, se dizer. E a troca dessas informações também acaba sendo complicada, porque muitos programas, eles operam com dados de formatos específicos. Então, para passar um dado de um programa para outro, às vezes requer um outro programa só para fazer essa conversão. Então, levando em conta esses problemas, a gente criou o SFMap, que ele vem de duas formas, tanto no aplicativo móvel para iOS e Android, e também disponibilizado como uma plataforma web. Esse nosso serviço ele tem várias funcionalidades, como coleta de dados em campo, controle de equipes, o acesso de mapas mesmo sem rede. Então, o usuário pode baixar todos os arquivos que ele quer, ele pode baixar as ordens de serviço, utilizar todas essas informações offline, gerar novas informações também offline, e no momento que ele obtiver conexão com a internet novamente, esses dados são sincronizados já automaticamente. A gente pensou em focar inicialmente nos setores de florestas plantadas, de mineração e agropecuária, justamente porque a gente já tem essa ideia, né, dos problemas que eles têm. São setores que estão em ascensão, e a gente já obteve também um feedback positivo, né? A gente está agora no momento de validação do nosso MVP, a gente já obteve um feedback positivo de alguns clientes, e futuramente a gente pensa em ainda adicionar mais funcionalidades, algumas específicas para alguns segmentos, mas que a gente acredita que pode trazer mais valor ainda para o nosso serviço. E era isso. Beleza, na risca. Passou 3 segundinhos ali só. Alguém aí quer dar o feedback aí para o Leonardo? SFMap. Pessoal? Leonardo, eu gostaria de parabenizar aí, né, a tua objetividade no trazer os dados, e uma coisa só que eu pontuaria na questão dos slides ali, né, do pitch deck, talvez ele trouxe muitos textos, talvez trazer um pouco mais de imagens, ficaria um pouco mais clean, só nesse caso, assim, né, que eu visualizo. Beleza. Mas a apresentação foi bacana. Alguém tem dúvida com relação à apresentação ou à solução? Estão todos envergonhados? Então tá, não tendo mais dúvidas, é porque ficou claro, né? Próxima equipe, Colab, Jéssica Corso. Oi, pessoal, estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Então, eu sou a Jéssica, do Espaço Colab, e a gente não trouxe uma apresentação, mas eu vou falar um pouquinho para vocês
E para contar o que a gente está fazendo, eu tenho que contar como a gente se conheceu. Então, foi através do associativismo, todos nós somos empreendedores jovens, né? E nesse caminho de colaboração, a gente percebe que a gente consegue chegar a resultados comuns mais rápido com a ajuda e com a experiência do outro. Grande parte de nós, da nossa equipe, é de profissionais de economias tradicionais, como a arquitetura, o direito e a engenharia. E a gente percebe dentro desses nichos dificuldades e incômodos bem semelhantes. Por exemplo, como inovar nessa área, como buscar uma colocação dentro do mercado, como entender mesmo o nosso nicho, encontrar o cliente, dificuldade em ter uma diferenciação, né, em um posicionamento digital. Em outras palavras, como encontrar um propósito profissional. E a nossa proposta é justamente isso, é ajudar os profissionais liberais nessas fases iniciais a se entenderem como uma empresa e desenvolverem um posicionamento estratégico. Aqui no Brasil, a gente tem mais ou menos 27 milhões de pessoas envolvidas hoje em negócios por conta própria. Trazendo para a nossa realidade, né, só aqui na Serra Catarinense, durante esse ano de 2020 até abril, aqui na região de Amores foram abertas 252 empresas. E a gente sabe que existem outros meios hoje, até bem consolidados, como o próprio Sebrae, que desenvolve bastante e-books, vários meios e plataformas para ajudar esses jovens empreendedores a encontrar o seu caminho, né? Mas muitas vezes exige muito tempo para se dedicar e para as pessoas encontrarem essas informações. Então, até elas chegarem à informação que ela realmente precisa no determinado momento, né? E também envolve uma linguagem, às vezes, que não é tão interessante, né? Às vezes tem que ler muito, enfim, para conseguir chegar a uma coisa, a algum resultado. Nossa ideia é criar um diagnóstico, traçar esse perfil do empreendedor por meio de um meio digital, com uma assinatura mensal, em que a gente auxiliaria essa pessoa a atingir as suas metas e entregar o que ela precisa naquele momento, sem que ela precise buscar tanta informação que vem até ela. Então, às vezes a pessoa ela pode ter a ferramenta, mas ela também não tem a habilidade para realizar sozinha ou mesmo a motivação. A nossa ideia é que a gente consiga fazer esse assessoramento, principalmente voltado ao branding, né, e dar o suporte e o apoio que a pessoa precisa para ela chegar mais rápido aonde ela quer. E é isso. Que precisão, hein, Jéssica? Tava com o cronômetro do lado aí, né? Sim, parabéns pela sua apresentação. Pessoal, feedbacks aí para Jéssica do Espaço Colab. Agora não tem mais o espaço, né? É só Colab, né? A gente pivotou, a nossa ideia inicial era fazer um coworking para o meio jurídico. Daí passou para um coworking digital e agora a gente está, né, com essa nova proposta. Pessoal, alguém tem dúvida, alguma colocação? Eu não entendi, vou fazer uma pergunta para a Jéssica. Eu não entendi do teu projeto o que tu quer entregar para a pessoa lá na ponta. O que é o de mais valor que tu quer entregar para a pessoa lá na ponta aí da tua apresentação, para eu entender bem? Boa pergunta, Titi. Não coloca a Jéssica no mato. Justamente da minha equipe, né? Então, é esse posicionamento estratégico. Ô, Jéssica, eu tenho uma pergunta. Como que foi para vocês essa parte de pivotagem aí, que vocês tinham uma ideia inicial e depois vocês, conforme vocês foram validando aí, vocês encontraram aí essa pivotagem aí que vocês fizeram? Foi complexa porque a gente se perdeu nesse caminho. A gente se desapegou tanto da nossa ideia inicial, a gente focou tanto no problema que depois a gente não encontrava uma solução. Foi mais ou menos isso que aconteceu.
Aí a gente usou diversos meios ali da plataforma, encontrando, né, algo que a gente conseguisse se assegurar. O problema a gente nunca deixou de lado, que dentro da nossa validação ele está principalmente voltado à questão de vendas e desse posicionamento, né, digital, enfim. Então, a gente consegue alavancar isso com o branding. E é aí que a gente começou a trabalhar dentro dessa ideia. Bacana. Certinho. Pessoal, só relembrando para os que entraram depois, pode colocar o nome da equipe, né, do projeto e o nome de quem vai apresentar aí, tá? Próxima equipe é a Maristela Sharon, da Design Find. Isso, Maristela? É Design Find, Maristela. Design Isso. Find. Desculpa aí, eu acho que tem alguém aqui na minha frente ainda. Na verdade, ele me mandou mensagem que ele está com dificuldade, a rede dele de internet está um pouquinho ruim, ele disse que era para passar, para ele ficar um pouquinho mais para o final, que ele está tentando resolver. Tá, eu vou tentar compartilhar minha tela, então. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim, só que está em meia tela também. Tá, só vou ligar minha câmera aqui também. Estão conseguindo me ver também? Sim. E a apresentação está em tela cheia? Meia tela. Eu coloquei em tela cheia já. Ainda não apareceu aqui. Ainda não? Não. Eu vou dar uma sugestão. Vai, de repente, passando com o mouse mesmo do lado, sem ser a apresentação tela cheia. Será que resolve também? Ele passa? Uhum. Pode ser, só para não atrasar muito também, né? Beleza. Então, acho que podemos começar. Tranquilo. Então, meu nome é Maristela, eu faço parte da Design Find. A Design Find, ela surgiu de uma necessidade que eu encontrei no meu trabalho. Eu coordeno um curso técnico em design de interiores e durante o curso eu percebi que os alunos estavam com muita dificuldade para criar a sua carteira de fornecedores e também de prestadores de serviços, porque eles não estavam conseguindo encontrar alguns profissionais. Então, eu compartilhei essa ideia com uma colega de trabalho, coincidentemente, ela também estava fazendo uma reforma, né, na sua casa, e também estava com muitas dificuldades de encontrar prestadores de serviços para fazer determinados serviços. Então, nós decidimos pensar em uma solução, né, para esse problema, e convidamos mais algumas pessoas para fazer parte da equipe. Então, hoje, nós estamos desenvolvendo uma plataforma voltada para a divulgação de serviços para a área de design de interiores. Essa plataforma, ela visa conectar os prestadores de serviços, os profissionais que realizam os projetos de designer e o cliente final, que são todas as pessoas que estão reformando ou decorando um ambiente. O nosso produto hoje, a questão do produto, nós estamos desenvolvendo o MVP, para em seguida fazer a validação com os usuários. Então, aqui eu só coloquei umas imagens, né, que é o que nos faz acreditar na nossa ideia e nos mantém motivados todos os dias, é a quantidade de pedidos de ajuda, né, de indicação que a gente vê diariamente nas redes sociais, como Facebook e também Instagram. Nós também realizamos uma pesquisa de demanda, que ela nos trouxe como resultado, né, que 75% dos respondentes, eles pretendem realizar uma reforma ou uma decoração em um ambiente dentro do prazo de 1 ano.
Então, o nosso modelo de negócio, nós pretendemos entregar uma plataforma online para a busca de profissionais, realizar a divulgação do portfólio de serviços desses profissionais, que é uma dor levantada, criar um sistema de avaliação dos serviços prestados, que é uma dor dos clientes finais, realizar a conexão entre os prestadores de serviços, profissionais projetistas e clientes, e a forma de renda nós ainda estamos avaliando todas as possibilidades. Então, para desenvolver essa solução, nós temos uma equipe, né, dedicada, fazendo as coisas acontecerem, que eu vou apresentar rapidamente. Então, a Andréia, que é a responsável pela parte financeira contábil, a Silvânia, administrativo, o Jean, tecnologia, e eu fiquei responsável pela parte comercial. Então, é mais ou menos isso a Design Find. Conectamos de um jeito simples pessoas a soluções para transformar o seu ambiente. É isso. Parabéns aí, Maristela, 3 minutos e 6 aí. Bacana, show de bola. E aí, pessoal, algum feedback aí para a Maristela, para a apresentação, ou alguma dúvida em relação ao projeto dela? Eu tenho. Manda bala, Salomão. Parabéns pela apresentação. Eu acabei de pivotar um projeto, o meu projeto inicial, né, que era no modelo B2C2C, uma plataforma, né, um marketplace. E uma das maiores dificuldades que eu encontrei dentro dessa plataforma foi manter os 2 clientes dentro dessa plataforma. O que você vai fazer para evitar com que o teu cliente encontre o profissional na plataforma e negocie com ele por fora? Pois é, esse é um ponto que nós estamos discutindo bastante também. Bastante. Por isso que nós ainda não definimos a forma de rentabilidade da plataforma. Nós estamos estudando bastante a concorrência também, né? Nós temos 2, 3 plataformas que nós estamos analisando, a forma de cobrança pelo serviço, a forma de manter esse cliente e fazer com que o cliente, ele contrate o profissional pela plataforma. Então, uma das formas que nós estamos estudando, e até nós conversamos com todos os prestadores de serviços, porque nós realizamos diversas entrevistas com eles, foi com que eles, lá na ponta, quando o cliente chegar, eles vão fazer essa identificação também. Ah, como que tu ficou sabendo da gente? Ah, não, eu fiquei sabendo pela Design Find, tu conhece a plataforma. Então, essa é uma das formas que nós estamos estudando, mas é um ponto bem delicado, concordo contigo. Eu entendo. Eu entendo muito bom. E aí, mais alguém? Dúvidas para a Maristela, para o projeto dela? Ou algum feedback? É isso? Então, tocamos aí com o Diego Lopes, da CIET. Obrigada, tá, pessoal? Obrigada, Maristela. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vou compartilhar minha tela aqui. Estão vendo aí? Sim. Então vamos lá. Confiança, inovação, eficiência, transformação e engenhosidade. Esse é o nosso DNA. Você já avaliou alguma das perdas em sua indústria? A gestão de manutenção ineficiente ou uma falta de registro de dados, um plano de manutenção inadequado, baixo desempenho do seu equipamento, a má qualidade do seu produto final? Você sabia que as perdas de utilidades em máquinas e equipamentos têm origem em 3 principais fontes e que a degradação ou desgaste dessa superfície de componentes são responsáveis por mais de 90% dessas perdas e utilidades em máquinas e equipamentos? Bom, gente, a gente sabe hoje em dia que fazer gestão sem dados é coisa para mágico, né?
E a gente enxerga uma dificuldade na coleta de dados na indústria, a gente enxerga um tempo perdido durante esses apontamentos e registro de dados, a gente enxerga uma ineficiência desse tipo de ação. Pensando assim, a gente trouxe uma solução para gerar relatórios gerenciais tecnologicamente confiáveis e adaptados às suas necessidades. Utilizando smartphones, seus manutentores podem fazer registro da informação pertinente por máquina, subgrupo, através do QR Code específico, de forma ágil e precisa. Funciona assim. Hoje em dia, a máquina e equipamentos, a gente fala muito da indústria 4.0, mas a máquina em si ainda ela é uma ilha. Muitas não têm condições de rede ou outro tipo de ação. Então, o manutentor gera um plano de manutenção, manda o manutentor ir à máquina fazer a manutenção, a troca, a lubrificação, e esse registro não retorna redondo para o gestor. Com a CIET funciona assim. A gente gera um link entre esse gestor e o equipamento através da leitura desse QR Code específico da máquina, e a CIET devolve para o gestor, para o manutentor, um plano de manutenção, em forma de checklist, onde ele pode fazer o registro fotográfico ou mesmo de dados, e a plataforma retorna para o gestor uma forma de relatórios gerenciais ou gráficos, da forma como for necessário, específico para aquela situação. Controle das operações, redução de custo de manutenção, disponibilidade máxima de máquinas e equipamentos, inteligência e produtividade na manutenção, par de apagar incêndio e transforme dados em prevenção. Muito prazer, nós somos a CIET, startup voltada à inovação industrial e facilidade de registro de dados. Nossas soluções permitem integração com um sistema de gestão do mercado, permite gerar registros até onde a internet não tem abrangência. Nós prometemos definir relatórios específicos para a sua indústria e auxílio na montagem de plano de manutenção e lubrificação específico para vocês. Esse é o nosso time de engenheiros, profissionais voltados à área de gestão de manutenção, de monitoramento de dados, de automação e inovação. Muito obrigado, esse é o nosso pitch. Parabéns aí, Diego. Bem bacana aí, bem preciso também, foi 3 minutos e 9 aí, gostei de ver, hein? Estão me deixando orgulhosa essa galera aí. Pessoal, aí algum feedback, alguma colocação? Eu gostaria. Eu sou o Leandro aqui de Videira, tudo bem? Prazer estar com vocês. Eu queria dar uma sugestão, assim, fazer uma sugestão. Depois que eu vi o slide da equipe, eu entendi. Mas, assim, eu acho que é preciso valorizar um pouco mais a apresentação, quem sabe o próximo pitch, a construção dos slides. A minha sugestão talvez seria que ele fosse um pouco mais clean, né? Um pouco menos, assim, imagens de fundo, mas é só uma sugestão e, obviamente, a equipe avalia o quanto é pertinente. Mas eu gostaria de entender, assim, ele serviria para qualquer tipo de máquina, as máquinas, digamos assim, mais modernas, até aquelas menos modernas, que talvez não tenham um sistema que possa permitir o controle, e até que ponto que esse sistema pode ser relacionado, por exemplo, com o checklist de NR12, por exemplo. Certo. Todas essas informações são cabíveis na nossa plataforma. A gente iniciou pensando em manutenção, em simples e pura manutenção, mas tu vê que a gente fala em facilidade de registro de dados. Então, o manutentor vai fazer um registro de dados, ou o profissional da qualidade vai fazer um registro de dados de um produto ou de um item, ou mesmo vamos pensar numa frota lá numa floresta onde tenha que fazer manutenção, também entra esse tipo de registro de dados. NR12, a gente pode fazer adequação em NR12, agora não sei em qual parte tu se refere da NR12 aí, do registro de NR12. Não, é que eu quis dizer só porque aqui a gente tem uma startup que ela tem uma solução que é mais ou menos assim. Em vez de fazer o checklist manual, por exemplo, da NR12, se cria um sistema e você faz ele automatizado. Ainda tem que
ter uma pessoa que vai lá e faça isso, mas em vez de ser em planilhas, em papéis e tudo mais, você consegue fazer isso num software. Mas a minha outra pergunta, só para quem sabe entender um pouco melhor, ainda assim você precisaria de uma pessoa para registrar esses dados em alguma plataforma da máquina? A partir de que momento que ela se alimenta sozinha, as informações informatizadas? Não, como a máquina não tem rede, normalmente essas máquinas mais antigas, tu deve conhecer, não tem rede, não tem ponto de conexão, nós entramos nessa dificuldade aí, nessa dor. A gente precisa dessas informações, a máquina não tem rede. Então, informações automatizadas é só se a gente automatizar a máquina, né? Entende? A retroalimentação ali é o manutentor em si fazendo a manutenção lá na hora e ele gerando o cheque naquele plano de manutenção. Perfeito, entendi. Está ficando mais claro. Muito bem a ideia. E se você você já está preparado para a pergunta que eu vou fazer, que talvez o possível cliente faça. Mas essa solução não me substitui alguém que faça isso manualmente ainda. O que me mobiliza a adquirir o teu produto? Se alguém te perguntasse isso. Certo, tu acha que os teus registros de dados na indústria são confiáveis? O manutentor, aquele que ele faz o registro de dados, por exemplo, ele vai lá, faz a troca de um rolamento, por exemplo, ou faz a lubrificação. Ele não registra os dados na hora, ele vai registrar no final do turno, ou mesmo ele entrega num pedaço de papel para um colega fazer o registro que está na frente do único computador que tem na fábrica. Esse registro ele não é confiável. Fazendo dessa forma, ele vai ser confiável e tu vai ter uma manutenção confiável. Né? A rota de manutenção vai ser confiável. Vai ser totalmente abrangida. A gente vai conseguir abranger ela de forma eficiente, entende? Essa é a ideia que a gente tem do registro ser uma coisa confiável, confiabilidade desses dados. Perfeito? Perfeito, muito obrigada aí, Diego. Estou fazendo umas anotações aqui para depois a gente falar no final também, tá? Vamos com o Felipe Lima, da Onimbus. Onimbus, isso? Na verdade, eu nunca consegui pronunciar, Felipe. É a Omnibus. Omnibus, isso mesmo. Agora sim. Eu percebi que todo mundo está fazendo pitch sozinho, né? Eu posso fazer em dupla ou só eu mesmo? Só para ter uma... Geralmente o pitch é feito individual, mas podemos tentar, como a gente está num treinamento aqui, podemos tentar essa possibilidade também, Felipe. Pode ser, então. Então eu posso pedir para o Murilo compartilhar a tela dele. Eu vi que o pessoal está com essa dificuldade quanto à apresentação dos slides. Aí eu vou pedir para que, enquanto eu falo, ele vai apresentando na tela dele, né? Compartilhado. Beleza. Murilo, apareceu. Posso iniciar aqui? Estão prontos? Então, pode iniciar. Beleza. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Felipe, da Omnibus, e falando sobre a Omnibus, a nossa startup, a gente vem tentando resolver um problema, que é aquele sentimento de decepção, frustração, ou você perder aquele seu meio de locomoção, né, que no nosso caso é o ônibus. Acaba resultando não só na perda de um ônibus, claro, mas de um momento importante, quem sabe uma reunião de emprego, ou algo importante na sua vida. Sobre a validação desse problema, né, a gente tem um gráfico aqui, que 79% são lagianos que responderam, e 21% são de outras cidades. A gente acabou perguntando se os ônibus passam, né, nos horários corretos. 80% diz que sim, 20% diz que não. Quanto a quem já usou o site de transporte público da cidade, 56% diz que sim, 44% diz que não. E se já chegaram a passar sobre alguma dificuldade em relação ao transporte público, 60% diz que sim, já chegou a passar em dificuldade, 40% diz que não. Sobre a nossa solução que a gente tem para isso. Como o WhatsApp ele revolucionou a área da comunicação,
a Omnibus ela quer revolucionar a área da locomoção, com rotas em tempo real, ver as linhas, os horários, enfim, muito mais funcionalidades que a gente tem. E aí, quanto ao resto do nosso slide, nossa apresentação fica com o Murilo. Eu estava com o microfone mutado, perdão. Boa noite a todos, eu me chamo Murilo, faço parte do Omnibus também. Eu vou dar procedimento aqui falando da concorrência que a gente tem, que seria a Moovit. A Moovit é uma empresa israelense, mas eles têm um grande mercado no Brasil, tendo maiores portfólios em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Nessas cidades grandes eles têm essa maior chances, porque eles têm um software já pré-moldado do antigo STMoon. STMoon é um aplicativo também utilizado no Brasil antigamente, mas hoje em dia a Moovit tomou conta disso e eles são também não só nosso concorrente, mas também como são bem distantes. Por quê? A Moovit eles se baseiam apenas em grandes centros urbanos, tal como São Paulo e Rio de Janeiro, onde eles já têm suas clientes bases. Mas nós da Omni, a gente se atualiza mais em pequenas cidades, tal como Lages, Videira e etc., onde a gente pode ter uma melhor locomoção de pessoas que têm pouca visibilidade com o transporte público. E a gente utiliza como exemplo de nosso modelo de negócio a Deutsche Bahn, que é uma empresa alemã, eles são uma estatal alemã, onde eles basearam nos últimos 10 anos um sistema base que iniciou em cidades pequenas e acabou se tornando, com o tempo, na grande estatal que eles são hoje, com um aplicativo base generalizado, com rotas em tempo real, valor de ticket e também um meio de locomoção entre outros tipos de transporte, além dos que eles também possuem, sendo Deutsche Bahn, VRN e por assim vai. E nós estamos como missão no Omnibus criar o mesmo tipo de aplicativo, só que melhorado e centralizado para o povo lagiano e também o pessoal em Santa Catarina, que também tem muitas cidades que também requerem um aplicativo dessa forma, dessa magnitude. E como parte do nosso time, eu faço parte do time de coordenação, o Jean, que acredito que muitas pessoas aqui já o conheçam, é o nosso fundador, o Felipe é o nosso chefe de tecnologia, e temos o Gabriel e o Colobes, que são parte da equipe comercial e de direito. Acredito que assim a gente termina a nossa apresentação hoje. Beleza, Murilo e Felipe. Valeu aí pela apresentação. Só passaram um minutinho aí, né? Dos 3 foi para 4 aí. Mas valeu a intenção e a gente está aqui para fazer esse treino mesmo, né? Pessoal, algum feedback, alguma crítica? O que vocês acharam aí dessa dupla aí apresentando? Vocês acham que é válido ser uma dupla? Como que foi isso aí? Me contem. Tem sentido para um pitch? Beleza, Maristela, acha válido. Podem participar, pessoal? Podem ligar o microfone aí. E aí, pessoal, boa noite. Parabéns pela apresentação. Se vocês permanecerem na apresentação em dupla, eu acredito que vocês vão ter que fazer isso de forma um pouco mais rápida por causa do tempo, né? Na apresentação de pitch real, tenho por experiência o SW que eu participei esse ano, dava 3 minutos, o pessoal batia a palma, você ficava falando para as paredes, né? Vocês apresentaram ali um concorrente a nível de Brasil, e o que vocês têm a dizer em relação a todos os outros concorrentes? Fazendo uma busca bem rápida, a gente encontra aí facilmente mais de 20 aplicativos que fazem o mesmo tipo de negócio e já estão em funcionamento. Qual o diferencial de vocês para esses outros caras? Boa noite, Salomão. Primeiramente, obrigado pela visão. E a gente vê, inicialmente na Omnibus, que a gente está tentando colocar não só em Lages, mas também em região de Santa Catarina, e como produto a ser mais visado em relação aos concorrentes, é as opções de colocar sempre em mão do povo, da pessoa que vai usar o aplicativo, é a sua
o fácil manuseio de tantos horários, mapeamento em tempo real, possibilidade de recarregar seu ticket digital, ou até mesmo comprar um passe digital para você utilizar no ônibus e ser integrado a ele. E, além disso, a gente também quer colocar um sistema de segurança dentro do aplicativo. A gente tem vários relatos de pessoas que sofreram de abuso sexual dentro do ônibus, entre outras situações negativas. E a gente gostaria de colocar um botão do pânico que é diretamente acionado à polícia. Então, dando uma segurança tanto para a empresa de ônibus quanto para o cidadão que vai utilizar o transporte público. Certo. Beleza. Mais alguma dúvida, alguma colocação com relação à apresentação deles? Isso. Então, passamos para o projeto Lux SQG com o Lucas Teles. Olá, boa noite. Oi, Todos, Lucas, né? boa noite. Então, eu vou apresentar o nosso projeto, né? Eu fiz uns slides aqui que a gente já utilizou anteriormente para pitch, né? Vai ser bem rápido, até para não tomar muito tempo, né? Ficar dentro dos 3 minutos. Bom, eu vou apresentar ele rapidinho, depois eu dou um feedback depois dessa apresentação. Ok. Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Vocês estão conseguindo ver tudo a apresentação? Sim, está aparecendo. Tá, então beleza. Eu sou o Lucas, então, da Lux Sistemas. A gente está com um projeto no Nascer, né, o Lux SGQ, que é basicamente o quê? Um sistema de gestão da qualidade. Atualmente, o que acontece? Para as empresas é muito dispendioso, né, implantar ou gerenciar uma ISO 9001, né, ou outra norma como a 14002, entre outras, né, 9002, a 9000 em si também, né. E, normalmente, isso é falta de um software, de uma ferramenta para gerenciar isso, né, que facilite a vida. Então, praticamente, quando você vai implantar uma ISO ou vai auditar uma ISO, quantos formulários, normalmente, a gente precisa, né? Às vezes, você gasta mais de 500, 600 folhas ali em formulários, né, para a gente auditar uma empresa. E o que acontece? Isso tudo é despesa, e, às vezes, esses papéis ainda são perdidos. Então, nossa ideia é transformar tudo isso em um sistema digital. Então, com a nossa ferramenta, você precisará usar algum papel, alguma coisa assim? Não. A ideia nossa é trazer uma ferramenta totalmente digital. Então, a gente vai utilizar um tablet, um computador, ou até mesmo um smartphone. A gente vai adequar ele para as 3 plataformas, né? Para as 3 opções, né? Então, vai ser tudo digital. De onde que veio a ideia? Bom, recentemente a gente teve uma demanda, uma procura, né? Aqui na nossa empresa, onde o pessoal estava procurando uma forma de auditar a ISO 9001, que fosse rápido e eficiente, que não demorasse. Então, a gente acabou começou a pensar nisso como uma forma da gente criar um novo projeto, né, criar um novo sistema. A gente já é desenvolvedor há tempo, então, a gente só está aproveitando, né, mais um projeto para nós, né. Ele é o Lucas. Então, esses aqui são os casos que também a gente sofreu uma auditoria recentemente, né? A gente também é auditado aqui numa entidade que a gente faz parte, né? E o que acontece? Foram utilizados muitos formulários impressos, e o que acontece? Durante essa auditoria houve erros. O pessoal passou as informações das planilhas para as planilhas de Excel tudo de forma errada, né? E acabou gerando prejuízos, né? Gerando notas, inconformidades que não tinham. Então, a gente viu uma necessidade que realmente precisaria isso, uma ferramenta. A gente vive uma época que tudo precisa estar disponível online, gestores precisam da informação em tempo real, então a gente não pode estar esperando uma auditoria, às vezes levar 2, 3 meses para o cara ter o resultado, às vezes ele precisa do resultado em 1 semana, 2 semanas, então o nosso software, a tendência é que o cara consiga fazer isso de forma rápida e eficiente. Quais que seriam os benefícios? Então, primeiro, eliminar planilhas e papéis desnecessários, tornar o processo digital e
de fácil acesso ao gestor. O que mais que ele poderia fazer? Possibilitar a auditoria em tempo real, monitorar processos. A gente também pensa em desenvolver uma API para integrar com o sistema de ERP da própria empresa, para automatizar várias partes da norma, né, da ISO, né, não precisar a pessoa ter interferência, e sim ser um processo autônomo, né, e também permitir a auditoria completa dos 7 requisitos, conforme a ISO determina, então, e a possibilidade de customizar isso conforme a necessidade da empresa. Conclusão, o que a gente chegou à conclusão de tudo isso? Tempo é dinheiro, e fazer auditorias em um menor tempo torna o processo cada vez mais eficiente. Então, nossa ideia o que é? Tornar os processos, a prestação de serviço, ou até mesmo um produto melhor, né, melhorado. Então, seria mais ou menos isso que a gente previa aí no nosso pitch, né, mostrar rapidamente a nossa ideia, né, o que ela traz como benefício, né. O que mais que eu poderia dizer? A gente já tem procura por esse software, né, a gente já tem casos que vão ser nossos cobai, que a gente diz assim, então, que o pessoal já está disposto. Concorrentes, a gente, graças a Deus, a gente não tem muitos, a gente tem aqui no Brasil plataformas que são realmente conhecidas e que estão na mesma linha de negócio, né, uma, e fora do Brasil a gente tem umas 4 ou 5, né, internacional, né, mas a gente focou em 2 também no nível internacional. Então, a gente fez uma viabilidade mais da conversa com as indústrias da região, né, então, foi isso que a gente veio para trazer, né, para mostrar para vocês. Beleza, parabéns aí, Lucas, pela sua apresentação. Alguém tem um feedback, algum retorno aí para dar para a apresentação do Lucas, ou tem alguma dúvida em relação à solução que ele pretende resolver aí? Boa noite, meu nome é Maribel. Eu gostaria de talvez somar com vocês aí. Vocês conhecem o modelo de excelência em gestão? Sim, já ouvimos falar. Uhum. Vocês acham que ele poderá se adequar ao modelo? Sim, a nossa ideia é que ele seja customizável, e o mais engraçado disso é que a gente já quer tornar uma ferramenta que não dependa de nós, a customização. Então, você vai poder adaptar ele para a tua necessidade. E eu vejo que a excelência em gestão, ele pega muitos pontos que na norma também são parecidos, né? Às vezes muda alguma forma que é contextualizado, algum conteúdo, né? Mas na questão em si, da ideia, né, que é a gestão da qualidade, né, eu acho que vai ser uma ferramenta que você vai poder adaptar, exemplo, quero montar um questionário, um sistema de formulário para metodologia 5S, exemplo, o nosso sistema vai permitir isso. A gente vai ter os modelos pré-definidos, mas você vai ter a possibilidade de ir lá e criar o seu modelo, então isso que é o bacana da ferramenta, né, não ser uma ferramenta que é padronizada e acabou, ninguém pode mudar, né, então essa que é acho que o grande diferencial da nossa solução, né. Lucas, inclusive certificações de outras maneiras, assim, tipo FSC, outros tipos de certificação, pergunto? Sim, a ideia é poder atender praticamente todas, né, não ser uma ferramenta, claro que no início, como a gente está em processo de prototipagem ainda, a gente vai focar nas mais conhecidas, né, mas a tendência é, assim que a gente ter o protótipo rodando, e ter o primeiro modelo de negócio, caso de sucesso, já funcionando, aí a gente começar já a partir para essas outras demandas, né. A gente pensa em atender outras ISOs, como outras normas, né, então, não só exemplo ISO, a ISO 9000 foi mais um exemplo, né, que a gente usou para idealizar o pontapé, né, mas a ideia não é ficar nisso, né. Beleza. Trabalhei com ISO 9001 e, assim, depois que eu conheci o modelo, a ISO 9001, na verdade, ela está dentro do modelo. O modelo é muito mais amplo, então é importante que vocês tenham essa flexibilidade, até porque quem tem ISO, de repente, também tem acreditações, outras coisas relacionadas a isso, né? Então, é bem importante essa flexibilidade. E também você falou que não tem muitos no mercado, mas eu conheço pelo menos 3. GQuest, Softic Expert, eu acho que é de Joinville, se eu não me engano, e tem mais um
que agora tem a 8 Ideia de Blumenau, que tem gestão de risco e tem também essa parte de documentação. Sim, qual que é a nossa tendência, tentar diferenciar desses demais, né? Que é a questão da automação, né? Você não ter um sistema em que vai depender somente de uma pessoa para auditar. Então, que nem eu falei, aquela questão da API, né? Que é a API de integração com o ERP. Então, tem muitas coisas que você não precisa uma pessoa auditar. A gente vai tentar desenvolver uma ferramenta que consiga comunicar com o teu software, né? Uma API, né? E que ele faça auditoria lá no teu banco de dados e analisa, opa, isso aqui está pendente. Quem que foi o usuário que fez esse erro, exemplo, né? Então, ele vai analisar com base nisso. Então, é um negócio, que nem eu falo assim, a gente tem concorrente, assim, na parte de formulários, né, na parte do básico ali, né, de customizar questionários e tudo mais, mas, assim, na essência da ideia, né, que é a automatização de auditoria, né, que é um pouco mais difícil de achar, que a gente achou só 3, né, que tem essas APIs ou possibilidade de integrar com o teu ERP, né, o teu software de gestão, né. Então, é isso que a gente tenta focar, né. Beleza aí, Lucas, muito obrigada aí pela apresentação, muito obrigado pela contribuição aí. Pela contribuição também, Maribel, Júlia. Fica o convite para participar do Núcleo de Excelência em Gestão, se tu quiser conhecer um pouco mais do modelo e, de repente, integrar aí na tua plataforma. Isso, Maribel, passa o contato ali no chat para ele. Bacana, muito obrigada aí pela tua contribuição. Legal essa conexão aí. Obrigado, até mais. Próxima empresa, Reformitec, do Valentim. Oi, tudo bem? Tá ouvindo? Oi, Valentim, estamos te ouvindo. Ah, tá. Eu tô com 2 telas aqui, 2 computadores, então para não ter nenhum problema, vou jogar a apresentação na outra, tá? Ok. Deixa eu ver aqui. Onde que tá? Tá aparecendo? Ainda não, Valentim. Se não compartilhar, não funciona, né? Agora sim. Ok. Então vamos lá, vai ser meu primeiro pitch assim. Vamos ver se está tranquilo. Vamos lá. Olá, meu nome é Valentim, sou da startup Reformitec. Você já pensou em fazer uma reforma ou conhece alguém que precisou fazer uma reforma? Já deve ter ouvido ou sentido na pele a dificuldade de contratar a mão de obra para sua reforma. Aquilo que era para ser um sonho se transformando num pesadelo, gerando desgastes, atrasos, dor de cabeça e até prejuízo. As pessoas chegam a falar, né, devido ao desgaste muitas vezes emocional, se arrependimento matasse. Então, a Reformitec vem para isso, ajudar você a transformar o seu sonho em realidade. Através de uma metodologia, a metodologia que finaliza a sua reforma dentro do prazo, com preços justos, agregando qualidade e segurança. Com foco em serviços personalizados, profissionais qualificados do cliente e a satisfação do cliente. O nosso diferencial não é apenas um catálogo ou lista. A Reformitec, ela faz o orçamento para você. Um pouco dos dados. Hoje, o mercado da construção civil, nessa área de reforma, 70% desse mercado é informal. Algumas projeções de consumo diz que por ano é consumido em torno de 4 bilhões só em reformas no mercado de Santa Catarina. Acreditamos que temos a forma para executar com total confiança e qualidade cada serviço.
Então, tá. Oi. Saiu a sua apresentação, Valentim? Sim, não, terminei. Eu fiz bem curtinho. Ah, tá. Como é mais... Ju, tá mudo. Opa, quem nunca, né? Parabéns, Valentim, aí pela sua apresentação. Usou 2 minutos aí. Ficou faltando um aí. O que os outros usaram a mais, você usou a menos. É que, na Ô, verdade, Valentim, estou pivotando o projeto em algumas coisas, então é por isso que eu ainda reduzi um pouco. Tô dando uma entendi. Bacana. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, algum feedback para dar para o Valentim? Alguma pergunta? Ô, Júlia, tem. Fala, Lucas. Ô, Valentim, eu não entendi exatamente como é que é o funcionamento ali. Por exemplo, eu tenho uma casa, aí quero reformar um ambiente da minha casa. Aí o que que eu faço? Eu baixo o aplicativo e ele me conecta com alguém que faça o serviço? É isso? Na verdade, a gente vai fazer o orçamento. Nós vamos fazer a composição toda desse orçamento para você. Então, a gente vai fazer algumas perguntas chaves ali, você vai responder essas perguntas chaves e a gente vai compor o orçamento para você. A questão de toda a metodologia de aplicação, como se executa, como se faz o serviço, e a gente vai ter toda a estrutura pronta ali. Então é mais voltado... Já viu quando você vai fazer um orçamento, alguma coisa? A primeira coisa que a pessoa te pede, o que é? Precisa ver o serviço, né? Uhum. Mas qual que é a diferença? Como que uma construtora hoje aplica? Hoje a construtora, ela utiliza o quê? Uma metodologia, ela tem umas planilhas prontas, que ela tem tudo, a composição. Então ela consegue lançar um empreendimento com 3 anos lá na frente para a gente entregar o apartamento, e ela sabe tudo que tem que ser feito e de que forma que tem que ser feito. É essa mesma prática que é utilizada em construções e obras que a gente aplica na Reformitec. Só que de uma forma mais simples, mais cômoda e mais fácil. Um aplicativo simples de celular. Ah, entendi. Obrigado. Valentim, eu tenho uma dúvida. Uhum. Vocês vão ser responsáveis pela execução do serviço também? Na verdade, nós temos uma metodologia. Os profissionais que trabalham com a plataforma, eles têm uma metodologia, eles são qualificados. Tá, mas vocês vão dar essa qualificação? Sim. Entendi. Eu gostaria de fazer também uma contribuição. Não sei, Valentim, se vocês já ouviram falar, por exemplo, do Home Hero. Eles são um escritório também e o negócio deles é entregar em 20 dias a planta, o projeto 3D, junto com um orçamento para a execução da reforma. Também tem o Quinto Andar, Loft e o programa Vivenda, que acho que poderiam ser, digamos que, concorrentes assim, de vocês nesse aspecto. Não sei se vocês já fizeram mais ou menos uma pesquisa, um benchmarking. Sim, a gente já fez. Então, esses projetos são projetos de engenharia e arquitetura, designer, né? Tipo, igual a Design Fighter, né? Nosso foco não é esse, nosso foco é a reforma. A reforma é aquela situação que você tem a sua residência e você vai simplesmente pintar uma parede. Aí você precisa ligar para um profissional ou você pode chamar a Reformitec. Na Reformitec, ela vai te dar toda a composição que você precisa e não vai ficar perdida, tipo assim, olha, se o profissional que vem fazer a pintura aqui na minha residência, ele sabe o que ele está fazendo ou não. Então, você tem todo um checklist ali que você vai seguir, toda a metodologia, que é bem fácil. Então, quem recebe o cliente, tanto o profissional, consegue se achar muito fácil. Se a pessoa não souber trabalhar, ela vai aprender para aquele checklist. Tipo como fosse uma bricolagem. Então, essas partes de engenharia, essas questões, não. Dentro da plataforma, daí quando uma pessoa precisa fazer um projeto de arquitetura, um projeto de engenharia,
Aí a gente liga ele com o engenheiro ou com o arquiteto para que ele faça esse tipo de serviço. Eu vou dar uma contribuição, aqui é o Leandro de novo, acho que duas coisas bem bacanas. Acho que uma é a ideia é muito boa. Uma é você conectar também, de repente, com outros parceiros, né, com construtoras e, enfim, escritórios de arquitetura. E outra, assim, eu acho que o teu público vai ser um público numa classe, uma classe assim mais alta, classe A, classe B. Por exemplo, se eu precisar pintar uma parede, eu mesmo pinto em casa, né? Eu acho que é mais para um público que não tem esse desprendimento. Então, assim, de repente, bolar um site, assim, algo muito visual, muito caprichado, porque eu acho que a tua solução é para um público, assim, de uma classe A, B, um pessoal mais elevado que jamais pegaria em ferramentas para fazer uma reformazinha em casa. Mas muito bem, tá? Parabéns pela ideia, show de bola. Beleza? Então aí, pessoal, mais ali... Valentim, o som não tá saindo aí. Oi, tô ouvindo. Ah, tá. Então, certinho, beleza? Pessoal, estão mais aliviados aí por apresentarem os pitches? Por fazer esse treinamento? Não, Titi? Tu ficou só na escuta aí, né? Para ti tá tranquilo. Então, pessoal, primeiramente eu gostaria de parabenizar vocês aí pelo esforço, pela dedicação, né? Justamente o intuito desse evento era que a gente fizesse esse treinamento, que a gente entendesse um pouquinho mais como que funciona essa ferramenta, caso eu precise apresentar aí, né, para possíveis investidores, para parceiros, né, ou até mesmo para a gente apresentar aí para um futuro sócio, né. Então, o pitch, ele tem 1001 utilidades aí, né, não é só a questão da venda, ele serve para muita coisa. Eu percebi aí de todas as apresentações aí que teve algumas que utilizaram de storytelling, teve algumas que utilizaram de perguntas para iniciar a sua apresentação. Isso tudo são estratégias bacanas aí para engrandecer aí a tua apresentação. Eu vi que alguns utilizaram algumas ferramentas, e daí, né, pode ser só a fala, pode ter o pitch deck, como muitos apresentaram, tem outras ferramentas como, agora não lembro, mas não é Dizi, esqueci, enfim, depois eu lembro e coloco no chat aqui para vocês. Ferramentas de apresentação, né, fora o PowerPoint aí, que nos ajuda a trazer um maior dinamismo aí na nossa apresentação, né. Gostei também das equipes que trouxeram e destacaram a sua equipe. Muitas vezes um investidor vai olhar com bons olhos isso, e às vezes a equipe é o diferencial desse projeto, desse negócio, né? Então, é legal que vocês tragam essa informação, dependendo do pitch que vocês forem apresentar, né? Então, aí só como dei as dicas iniciais e agora dando as dicas finais aí que lembrei, que fui anotando no decorrer aí das apresentações. Gostaria de pedir também para vocês aí um feedback do evento. Eu sei que a gente está aí nesse formato online, está se adaptando a tudo, então gostaria de pedir um feedback para vocês do evento. Gostaria de agradecer principalmente, né, as equipes que apresentaram, aos que participaram e ao professor Leandro aí, que foi parceiro aí nessa chamada aí, no pessoal de Videira, né, sejam sempre muito bem-vindos aí. A gente vai fazer mais eventos nesse porte, com essa união aí. Eu vou falar agora então, já que tu comentou, a gente fica muito contente dessas conexões, é muito legal ver o Lages, excelentes projetos, vocês estão todos de parabéns, e vocês, assim, a gente fica muito feliz de saber que vocês estão se desenvolvendo, e a gente, muito menor do que Lages, né, nosso centro de inovação aqui é bem pichuchuquinho, perto do Orion Park, mas a gente está tentando fazer as coisas acontecerem também. Parabéns para vocês, a gente sabe que não é fácil se expor, né, para os outros colegas, então, assim, dicas, tá, mas assim, de minha parte, fiquem bem tranquilos quando vocês forem apresentar. Se o slide não funcionar, vai no Gogó mesmo. Não precisa ficar nervoso, não precisa ficar preocupado, porque você tem que pensar o seguinte: o único que conhece a apresentação são vocês. Então, se vocês falarem uma coisinha a mais, uma coisinha a menos, ninguém nunca vai saber, né? Então, assim, sugestão, desenvolvam isso. Em relação ao evento, Juliana, parabéns.
Já peguei várias dicas aqui de como fazer em videira isso também, e é importante, e obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço aí a parceria de vocês, vamos fazer com certeza aí, Thiago e Maristela, muito obrigada aí pelos feedbacks, né, vamos tentar outros, e o propósito foi gerar essa conexão e principalmente preparar vocês aí também para o pitch final, né, então que a gente está chegando às finaleiras e vocês vão ter que fazer esse pitch aí, né, para apresentar e para a conclusão aí do projeto de vocês. Então, é bom a gente estar sempre se preparando, treinando, nem que seja no espelho, né, mas para que a gente consiga aí ter aí um pitch de qualidade, que eu consiga passar e transmitir aí a minha ideia, né. Então, né, para não se estender muito, eu agradeço aí o pessoal de Videira, agradeço o pessoal que participou de Lages, muito obrigado aí à minha equipe de co-creators aí, e principalmente, né, ao Orion Park, porque sem os centros, né, sem o co-creation, a gente não estaria aqui nessa noite de hoje. Então, é esse aí o meu agradecimento final. Se mais alguém quiser falar, fica à disposição, senão a gente encerra por aqui hoje. É isso? Então tá, valeu, pessoal. E o recadinho para os co-creators de Lages, né? Semana que vem a gente vai apresentar aí o Demo Day, daí de veras para alguns convidados, tá? Então, se preparem aí. Valeu? Boa noite, até mais. Bom, boa noite, até. Boa noite, obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Valeu.